Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, né? Nós estamos aqui presentes. Já começar agradecendo a vocês que, apesar da chuva, né? Começou a chover forte, que tiveram, assim, o carinho de estar aqui conosco. Hoje nós vamos receber com grande alegria o nosso irmão querido da casa, já ficou, né? Já ficou figurinha carimbada, né? O Emanuel Cristiano, que dispensa apresentações, né? Nós conhecemos, sabemos da obra, do compromisso, do orador que nós temos. O tema de hoje é assim instigante. Eu fiquei refletindo bastante sobre esse tema. Falei, eu tenho certeza que muita coisa para a qual eu não despertei, nós vamos ter oportunidade de ouvir e vamos gravar, né, na nossa memória. E também hoje nós temos uma facilidade da gravação, né? Então eu queria convidar a todos. Eu vou fazer uma oração de agradecimento, que vocês possam acompanhar em pensamento, né? Senhor, nós queremos agradecer essa oportunidade maravilhosa de mais uma vez reunirmos irmãos, queridos irmãos, para conversar a respeito dos ensinamentos, das máximas do cristianismo e da doutrina espírita. Queremos pedir, Senhor, que nessa noite, mais uma vez, esteja conosco, que nos ajude abrindo a nossa mente, o nosso coração, para as palavras que vamos ouvir. Queremos pedir em especial que ilumine o nosso irmão Emanuel Cristiano para esses ensinamentos que vai nos trazer. Que assim seja. Então eu queria convidar o Emanuel Cristiano para vir aqui iniciar a palestra para a gente, agradecendo a oportunidade. Muito obrigado, Emanuel. Por favor, fique à vontade. Muito boa noite aos amigos, boa noite aos irmãos, que a paz e o amor do Mestre Jesus estejam sempre em nossos corações. A história do cristianismo é uma narrativa, na qual encontramos períodos de luz e de sombras. Desde que Jesus desceu das alturas, a fim de implantar o reino de Deus na terra, a humanidade inteira foi convocada a uma grande jornada. Dá-nos a impressão de que a vida de Jesus no planeta foi coroada de facilidades. Entretanto, não foi assim. Desde o seu anúncio, desde que os espíritos do infinito prepararam o seu retorno, tomaram o cuidado de estabelecer a região geográfica do seu nascimento na terra. Jesus poderia ter escolhido a púrpura do Império Romano para renascer, para nascer no planeta, poderia ter escolhido os doutores, os nobres, os ricos. Todavia, teve a opção pelos pobres. E o plano espiritual foi buscar, na singeleza de uma camponesa, de aproximadamente 12 anos de idade. Não mais do que isso. Maria de Nazaré fora convocada pelas leis divinas e inserida na sua cultura, que solicitava crescei e multiplicai-vos, a fim de que os hebreus pudessem compor um povo para Deus. Era natural que as meninas casassem bem jovenzinhas, para que pudessem ter um período maior na reprodução humana. José, seu esposo, deveria ter por volta de 40 anos aproximadamente. Viúvo, trouxera os filhos do seu primeiro casamento. Mas aquela jovenzinha, de repente, passa por uma experiência mística. Um mensageiro espiritual se lhe aparece e lhe diz: alegra-te, cheia de graça. Eis que conceberás e darás à luz um filho,
e tu o chamarás com o nome de Jesus. Observem que, contrariando algumas traduções, nós não dissemos ave cheia de graça. O anjo jamais faria uma saudação romana para uma mulher hebraica. O próprio Gabriel representava os hebreus. E o que ele disse? Alegra-te, alegria, não disse ave, porque ave é uma saudação romana. Observem também que o anjo não disse que Maria estava grávida. O verbo conceber está no futuro. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. O anjo apresentou o gênero, disse que seria um menino e apresentou também o nome. Mas era um nome muito comum. Em todo lugar vamos encontrar Yoshua, aquele que salva. Eram nomes como os dias de hoje, José e Maria. E a cada esquina, naquele período, encontraríamos um Salvador, falso, é claro. O que a gente percebe? A exploração da fé. Nós percebemos a tentativa de desvio, de usar o sagrado para dominar as massas. Muito bem, Maria fica espantada com a informação. E o anjo trata logo de acalmar. Não te espantes, porque tua prima Isabel, que está em estado avançado de idade, também concebeu. E Maria foi tirar a prova. Foi até Isabel. Quando chega, a prima estava grávida. E quando Isabel encontra-se com Maria, o espírito que estava reencarnando, que seria João Batista, mexe dentro da barriga de Isabel. João Batista já era médium desde o estado intrauterino. E Isabel que diz: como é possível a mãe do meu Senhor vir me ver? Então Isabel também tinha a informação de que Maria seria a mãe do Salvador. Bem, João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Percebemos que quando as crianças nasceram, as mães não contaram para os filhos das respectivas missões. É o que a gente deduz na leitura. Porque João Batista não sabia que Jesus, seu primo, era o Messias. Mas qual a função de João Batista? Era fazer o marketing de Jesus. Era anunciar que o reino de Deus estava próximo. Ora, os anos passam. Vamos encontrar João Batista agora com quase 31 anos e Jesus com cerca de 30. João já era um homem maduro, um profeta famoso, e estava às margens do Rio Jordão, chamando a atenção do povo. Arrependei-vos, está próximo o reino de Deus, fazei penitência. Chamava as pessoas, pedia que elas contassem os seus pecados, os seus equívocos, para que elas se arrependessem e formulassem novos propósitos de não errarem, a fim de que quando o Salvador chegasse, elas estivessem preparadas para aquilo. Só que João inventou uma prática muito interessante. O nome dele, João Batista. A palavra Batista vem de baptismo, é uma palavra grega, que significa mergulho. Os hebreus não tinham sobrenome, porque dominados pelo Império Romano, o que eram os hebreus para Roma? Nada, um povo sem noção. Eles eram chamados pela atividade, vejam, ou pela região em que nasceram ou moraram. Jesus de Nazaré, porque viveu muito tempo naquela cidade. Se fosse aqui, seria chamado Jesus de Campinas. Também era chamado de Jesus o carpinteiro, porque aprendeu o ofício com o pai. Jesus, filho de Maria. Jesus, filho de Davi, porque era descendente do grande rei Davi, da parte pobre, né? Porque sempre tem a parte rica e a parte pobre, e a gente insiste em renascer na parte pobre. É impressionante, né? Jesus era descendente do grande rei Davi, e João era chamado de Batista pela prática que ele inventou. Batismo significa mergulho. João, o que faz mergulhar. Mas por que João inventou o batismo, hein? Essa prática de mergulhar em águas especiais vem desde priscas eras. Os povos antigos acreditavam que se purificariam
se mergulhassem em rios sagrados. Hoje na Índia, o Ganges continua sendo sagrado e, embora poluído, o povo lá mergulha, achando que será abençoado, faz parte da cultura deles. Bem, João começa a mergulhar as pessoas porque o seu mentor espiritual, assim a Bíblia narra, aquele que me levou, João diz, aquele que me levou a essa prática, nós deduzimos que fosse o seu mentor espiritual. Disse João, chama o povo, anuncia que o reino de Deus está próximo, que o Salvador vai se apresentar e pede a eles que se arrependam. João entendia que a criatura humana era simbólica. Por exemplo, continuamos, façamos uma comparação. O macaco, quando quer seduzir a macaca, oferece um fruto. No nosso estágio, nós convidamos para jantar. Quando dizemos a alguém, eu te amo, tem um valor. Mas se esse eu te amo vem acompanhado de uma abraçada de rosas colombianas, rubras e orvalhadas, tem outro sentido. Nós somos simbólicos. Quando você ensina uma criança alguma coisa, do ponto de vista da exposição, ela vai aprender cerca de 30% do que você falou. Mas se como bom pedagogo você desenvolver uma atividade lúdica, uma brincadeira, que ajude a criança a entender o tema que você quer ensinar, se ela passa pela experiência, ela guarda 90%. João sabia que tinha de inventar alguma coisa, que a pessoa tinha de se arrepender, que o que a tornava limpa espiritualmente era o arrependimento dos pecados e os propósitos para não errar mais. Entretanto, como ele estava às margens do Rio Jordão, ele convidava as pessoas para passarem por um exercício de pedagogia. Mergulhe aqui para simbolizar que você está purificado. Era o batismo de João. Acontece que o batismo dele começou a dar IPEC. Não tem mais IBOP, né? O instituto foi substituído. O batismo dele começou a dar ibope, as pessoas ficavam famosas. João te batizou, você é virtuoso. E chamou a atenção de seitas religiosas que tinham influências políticas. Os saduceus e os fariseus. Olha o que os saduceus pensavam, por exemplo. Os saduceus pensavam assim, os ricos foram abençoados por Deus. Os pobres abandonados por Deus. Só tinha valor, portanto, pessoas ricas. E os fariseus tinham as suas interpretações próprias. Eram seitas políticas que se apropriavam da religião para dominar o povo. Alguma semelhança com os dias de hoje? Bobagem. Aconteceu que certos fariseus e saduceus foram procurar João. João, você pode nos mergulhar? A resposta, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ora, talvez que João não tenha dito com essa carga emocional que eu aqui interpretei. Ao chamar os saduceus e fariseus de raça de víboras, não tinha o sentido que tem hoje. Para nós ocidentais, víbora significa uma pessoa venenosa, vingativa, traiçoeira, mas para os hebreus não. João Batista e Jesus deveriam falar o aramaico. O aramaico era uma língua muito pobre, diferente da língua portuguesa. Se eu quero dizer, por exemplo, que eu chegarei aqui no Centro Espírita Gabriel o Redentor ao amanhecer, eu posso dizer assim, chegarei ao amanhecer, chegarei ao alvorecer, chegarei ao albor, chegarei no crepúsculo da manhã, chegarei no lusco-fusco. Está amanhecendo, mas ainda tem noite, fusco. Mas o dia está chegando, lusco, a luz e as sombras. De manhãzinha não é nem noite, mas também não é dia. Então a língua portuguesa tem essa flexibilidade. O aramaico não. Raça de víboras significava espertinhos. Vocês vieram aqui não para se arrepender publicamente, mas para ter o ibope do meu batismo. Não batismo, porque a água é secundária. Mergulhar na água é só um exercício pedagógico. O mais importante é se arrepender. Produzam frutos dignos de arrependimento, se arrependam primeiro. E João não os batizou, porque a água era secundária. Também João não batizava crianças, que não tinham do que se arrepender. E olha o que João dizia, eu vos batizo com água, para trazer a penitência. Mas aquele que vem pós mim, é mais poderoso do que eu, porque já era antes de mim. Olha a ideia da reencarnação.
já era antes de mim. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Nossa! Jesus então vai batizar com fogo e o Espírito Santo? Esses dois batismos nós queremos. Vamos explicar já já, porque os espíritas não nos batizamos com água, nem fazemos batizar os nossos filhos assim. Mas nós batizamos com fogo e com o Espírito Santo. Bem, aconteceu que João estava nas margens do Jordão, falando para o povo. De repente ele vê Jesus, seu primo. Ô Gê, ô Jô. Parece que a gente está faltando com respeito. Mas como será que a gente pensa que Jesus agia em família? Com essa formalidade? Querido papai carpinteiro, passe-me o pão. Não é assim. Os judeus eram festivos, alegres, muito afeto na intimidade do lar. Jesus deve ter participado de todas as festas, deve ter dançado como um jovem da sua época. Qual é o problema do movimento do corpo ao som de uma música? Nenhuma. Jesus conviveu e participou de todas as tradições da sua época, naquilo que era digno, naquilo que era correto. Mas voltemos ao texto. Aparece Jesus. João se interessa, porque reconheceu seu primo. Jesus lhe diz: João, eu quero ser batizado. Ora, mas João só batizava pecadores, pessoas que tinham do que se arrepender. Será que Jesus tinha algum pecado? É o que o João diz para ele: Jesus, mas você não tem pecados nenhum, eu te conheço. Olha, entre nós dois, se alguém tiver que ser batizado, se bobear, sou eu. João, deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Que justiça? Os profetas anunciavam que quando o Salvador chegasse, fenômenos espirituais aconteceriam para que ele fosse identificado. E Isaías dizia assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de bondade, o Espírito de dignidade. Então essas manifestações espirituais aconteceriam. João não entendeu muito bem, mas atendeu ao pedido de Jesus. Quando Jesus foi mergulhado nas águas do Rio Jordão, nada aconteceu. Nada. Porque era água. Nada do que é material tem efeito no que é espiritual. Mas quando ele sai do rio e vai para a margem, Jesus se coloca em oração. Dá para imaginar Jesus orando? Nós mesmos que não somos Jesus, quando oramos para valer, parece que tiramos o coração do peito, transformando-os em palavras de luz, e o nosso pensamento se eleva e a espiritualidade se aproxima e o clima muda. Nós, imaginem Jesus, agora vai acontecer alguma coisa. O que acontece? A João, vejam, só João viu, a João se lhe abriram os céus. A professora Terezinha Oliveira gracejava dizendo: o céu tem zíper? É uma linguagem evangélica. Todas as vezes que vocês virem na Bíblia, os céus se abriram, quer dizer, enxergou-se espiritualmente. Então João teve uma vidência. A João se lhe abriram os céus, e ele viu o Espírito de Deus descendo sobre Jesus como pomba. E uma voz dos céus dizia: este é o meu filho. Por que a gente engrossa a voz quando vai falar de Deus? É porque Deus é poderoso. E se a voz fosse fina? O que importa é o que a voz disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Nesse momento, João Batista ficou sabendo que o seu primo Jesus era o Messias. Mas por que Jesus não falou simplesmente? Talvez que João precisasse de fenômenos espirituais que comprovassem que Jesus era mesmo o Messias. Por isso eu penso que as mães preservaram as crianças, não contaram nada a elas para não perturbá-las no seu desenvolvimento. Todos nós sabemos que espiritualmente, para que a gente se manifeste neste corpo, nós precisamos do amadurecimento dos órgãos. É claro que Jesus foi tomando noção da sua missão aos poucos, à medida que os órgãos se amadurecessem. Mas escuta, Deus tem forma de pomba. A Bíblia diz: o Espírito de Deus pairou sobre ele como uma pomba. A gente lê, mas não enxerga. Espírito de Deus, vejam. Você é de onde? Eu sou de Campinas. Você vem da parte de quem? Eu venho da parte de Antônio.
o Espírito de Deus, não era Deus em pessoa, um Espírito da parte de Deus. Mas veio em forma de pombinha, é outro símbolo. Nós não vimos lá que a víbora não era víbora, era uma expressão. Pomba é uma manifestação mansa. Lembram-se que Isaías disse, o Espírito de concórdia, o Espírito de verdade, mensageiros espirituais se apresentaram ao lado de Jesus de maneira tão mansa que até parecia uma manifestação de uma pomba, linguagem comparativa. O absoluto não ia se manifestar em forma de pombinha, que quando vem sozinha é até o símbolo da paz, mas se vem em duas, briga tanto, hein? A partir desse momento, João começa a avisar. Esse é aquele de quem eu disse que não era digno de carregar as alparcas. Ele é que trará o batismo de fogo e do Espírito Santo. Que batismos serão esses que Jesus trouxe e nós, os espíritas, adotamos? Se você quer limpar algo, você usa água. Mas se você quer purificar, você usa o fogo. Batismo não quer dizer mergulho. Batismo de fogo são os nossos testemunhos, as nossas provações, as expiações da vida. Quando nós mergulhamos naqueles momentos de luta como uma doença, a doença queima o nosso orgulho, incinera a nossa vaidade e nos transforma. O batismo de fogo é um mergulho nos testemunhos, e esse batismo não é feito na casa espírita, é a vida. O batismo de fogo traz o segundo batismo, o do Espírito Santo. Espírito Santo é o conjunto dos bons espíritos que trabalha o conjunto em nome de Deus, em nome de Jesus. Quando a gente está enfrentando as provas da vida e permanece com coragem, está doendo, mas nós estamos firmes, está sofrendo, mas nós estamos aprendendo e não perdemos a fé em Deus e seguimos confiantes apesar da luta, nós atraímos presenças espirituais superiores e mergulhamos em espiritualidade. É o batismo do Espírito Santo. Esses dois batismos o espírita quer, o espírita deseja, o espírita almeja, mas são batismos que a vida nos trará e que o entendimento espírita nos permite identificar e nos concede o fortalecimento pelo entendimento. É tão admirável verificar o início da jornada de Jesus. A partir deste momento, Jesus inicia a sua grande jornada. Foram cerca de 3 anos. Jesus percorreu 25 mil quilômetros a pé, de norte a sul, de leste a oeste. 25 mil quilômetros. Ora, mas ele não tinha cavalo? Cavalo representava as pessoas ricas. Jesus era pobre, 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 pobre. Tão pobre que ele disse oportunamente a um candidato a discípulo. Que interessante. O candidato disse assim: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus diz: as aves nos céus têm ninhos, as raposas na terra têm os seus covis, mas o Filho do Homem, este que vos fala, não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Traduzindo, você está querendo me seguir porque você quer vantagens? Não espere benefícios materiais por me seguir. E muitos de nós fazemos a mesma coisa que esse candidato a discípulo fez. Nós queremos seguir Jesus, mas queremos que Ele nos proteja. Nós queremos seguir Jesus, mas queremos que os bons espíritos não deixem que nada de mal aconteça conosco. Nós queremos estar na religião e fazemos barganha. Eu te adoro, Senhor, Deus, eu sigo Jesus, o teu Filho, e recebo as bênçãos dos céus. Não é assim que os espíritas entendemos. Nós somos espíritas não para ficar rico. Nós somos espíritas não para que os nossos negócios prosperem. Nós somos espíritas não para não perder o emprego. Nós somos espíritas para nos tornarmos melhores, aconteça o que acontecer. Se ficarmos desempregados, continuamos espíritas. Se ficarmos doentes, continuamos espíritas. E não exigimos do mundo espiritual o que compete a nós. Só que essa postura vem do entendimento do que é a mensagem do Evangelho. Eu não vim ao mundo para ser servido, e sim para servir. E nós, os espíritas, somos cristãos, isto é, seguidores do Cristo. Mas parece que muitos de nós ainda é cristão sem Cristo. Todas as vezes que apelamos para a violência, todas as vezes que apelamos para o ódio, nós somos cristãos sem Cristo, cristãos de fachada. E nós queremos a essência das coisas, bem,
a partir das lutas de Jesus, ele teve grandes desafios. Foi perseguido, significa todo aquele que estiver no mundo de provas e expiações e quiser servir ao Evangelho, prepare-se. Prepare-se. Chico Xavier também ensinou: quem pretende fazer o bem deve estar preparado para suportar a injustiça e a ingratidão. Faz parte, porque aqueles a quem a mensagem espiritual está chegando, de algum modo ela incomoda. Incomoda por quê? Porque mexe com a gente. Nós queremos a filosofia, deixa a vida me levar, vida leva eu, e a proposta do Evangelho, responsabilidade, trabalho, renúncia em benefício do outro. E muitos de nós queremos as benesses dos céus sem nos esforçarmos para ela. Foi o espírito de Emmanuel, na introdução da obra Ave Cristo, quem ensinou: as bênçãos dos céus requerem receptáculos na terra. Os receptáculos somos nós. Deus necessita de mãos humanas para que o planejado espiritualmente se faça materialmente. Então nenhum de nós pense estar ao lado de Jesus de braços cruzados. Nenhum de nós pense em ser espírita sem viver o espiritismo. Nenhum de nós pense estar a serviço dos amigos espirituais longe das casas espíritas. Porque se não formos nós a mantermos as casas abertas para que outros aprendam doutrina, se transformem, se melhorem e queiram engrossar as fileiras daqueles que entenderam a doutrina dos imortais, se não formos nós, as casas espíritas fecharão. E nós continuaremos ostentando: eu sou cristão, porém sem Cristo. Não há cristão sem trabalho. Não há cristianismo sem sacrifício útil e pessoal. Não há cristão sem coragem de perseverar. Mas eu nem falo que eu sou espírita porque eu tenho medo do preconceito. São múltiplos os preconceitos. O negro sofre preconceito, o gay sofre preconceito, a mulher sofre preconceito, Jesus sofreu preconceito. Ele afasta o demônio porque ele serve o demônio. Jesus foi acusado e, apesar do preconceito, ele enfrentou. Onde a coragem dos espíritas? Onde o nosso entendimento é uma honra sofrer preconceito em nome do espiritismo. É uma honra ser perseguido por conta de ideias corretas, dignas. Quando eu penso nos irmãos que fundaram esta casa e na espiritualidade amiga que a mantém, que os acompanhou e que os estimulou, que honra para nós estar numa casa que fará 84, 85 anos, 100, 200 anos, num período em que o preconceito era maior. E na atualidade nós ainda não fomos capazes de estruturar uma casa deste tamanho, fisicamente nem moralmente. Cristãos têm de andar com Cristo. Não podemos esquecer, o cristianismo é assim. É uma religião da resistência. É uma religião do esforço pessoal e uma religião que cansa. Como tudo aquilo que é importante. Tudo aquilo que é importante dá trabalho. E não vamos ser ingênuos de dizer que não vamos cansar. Jesus cansou. Lembram-se, ele foi romper as águas do lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, e adormeceu na barca, porque estava cansado. Foi quando veio a tempestade, os seus seguidores o acordaram e ele diz: homens de pouca fé, até quando estarei convosco? E ele acalma a tempestade. Mas nós não nos damos conta de que Jesus, embora um espírito superior, estava num corpo humano e que ele também cansava. Lembram do poço de Jacó? Ele pede à mulher: dá-me de beber. Ele teve sede. O que eu quero dizer com isso? O mestre suportou as mesmas experiências orgânicas do que nós, num período muito mais difícil do que a atualidade, e apesar de cansado, ele perseverou. Paulo de Tarso nos ensina, Hebreus capítulo 12, versículo 12: tornai a erguer as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Tornai, quer dizer, no trabalho do bem a gente vai cansar muitas vezes. E uma amiga me ensinaria assim: cansou, descansa, mas não desista. Cansou é natural, mas desistir do bem jamais, não podemos. Então percebemos em Jesus que a vida dele foi uma epopeia. A epopeia é a aventura dos heróis. É verdade que nenhum de nós deseja propriamente ser herói. Nós queremos seguir os ensinos do Cristo e deixar algo para a humanidade. Meus irmãos, o espiritismo não pode morrer. O espiritismo não pode desaparecer. Mas os amigos espirituais não vão deixar. Não.
Por que a gente põe tudo nas costas do mundo espiritual? Vamos ver na história o que o mundo espiritual deixou? O mundo espiritual deixou Jesus ser assassinado ou não? Jesus foi perseguido, torturado e assassinado. Jesus foi fruto e vítima da tortura, da pior espécie possível. Da tortura, do escárnio, da chacota. E se ele retornasse nos dias de hoje, aconteceria novamente. Porque o evangelho que nós estamos vendo por aí, que o povo está lendo, é muito diferente do evangelho de Jesus. Ele foi o apóstolo da não violência. Preferiu morrer, mas não matou quem quer que fosse. É tão admirável entender isso, porque a gente está meio esquecido. Nós não podemos pensar assim. Ele foi vítima de tortura e enfrentou dignamente, mas não matou. Cristianismo é isso, é entender a vida, é entender o outro e compreender que nós estamos construindo o reino de Deus na terra. Bem, a presença de Jesus no mundo foi o resultado de um grande programa. A sua pregação durou aproximadamente 3 anos. Ele passa pelos horrores da crucificação, ressurge ao 3º dia, aparece para Maria, Senhora de Magdala. Jesus era tão impressionante. Sabe lá o que era conversar com uma meretriz? É verdade que não há indícios na Bíblia de que Maria Magdala fosse prostituta. Não há essa informação factual. A única Maria Magdala existente foi aquela de quem Jesus libertou 7 espíritos inferiores. Entretanto, a tradição apresenta Maria Magdala como prostituta. Humberto de Campos, na obra Boa Nova, a apresenta como meretriz. Entretanto, os espíritas que somos ávidos pelo conhecimento, nem sempre lemos a introdução das obras, não é? Na introdução da Boa Nova, do livro que Humberto de Campos escreveu por meio de Chico Xavier, ele alerta: trouxemos um pouco do folclore do mundo espiritual. Folclore é folclore, não são dados históricos. Mas, de qualquer maneira, um homem jamais conversaria com uma mulher em via pública. E Jesus se aproximou da Senhora de Magdala, que era atormentada por 7 demônios, por 7 espíritos inferiores, conversou com a mulher samaritana, teve uma vida diferente dos padrões da época. Vocês imaginem um homem de 30 anos, um hebreu, de 30 anos, solteiro. Não tinha. Era difícil, porque tinha que seguir a lei, crescei e multiplicai-vos. Vejam como Jesus era diferente. Ele não seguiu a tradição da sua época, permaneceu solteiro. Ele conversava com as mulheres quando ninguém conversava. Ele estava com os leprosos quando todo mundo bania. Ele foi o diferente. E nós queremos execrar todo mundo que pensa diferente da gente. Não podemos, meus irmãos. Que entendimento incorreto do cristianismo. Nós, os espíritas, estamos revivendo a mensagem do Evangelho e nós temos de ser tolerantes. Lembram-se quando Jesus conta a parábola do bom samaritano? É uma parábola. O homem foi assaltado e quem o socorre foi um samaritano que os judeus de Jerusalém não gostavam. Os judeus de Jerusalém execravam os que moravam na região da Samaria. E Jesus põe um homem que sofria preconceito fazendo o bem. Rubem Alves, o grande filósofo aqui da Unicamp, que já partiu, já desencarnou, fez publicar no Correio Popular, aqui o jornal da nossa cidade, a seguinte paródia, a seguinte comparação. Um homem foi assaltado. E passou um padre católico, olhou para o homem caído, meio morto, fez o sinal da cruz e foi embora. Passa um evangélico, olha para o homem meio morto, diz: glória a Deus, aleluia, Deus salva. Foi embora. Passa um espírita e diz: isso é karma. E foi embora. Mais uma drag queen que vinha pelo mesmo caminho, movida de íntima compaixão, socorre o assaltado. Esses preconceitos humanos não fazem mais parte no século 21 com essa doutrina do futuro. Por que nós temos de perseguir a pessoa que tem uma religião diferente da nossa? Por que nós temos de perseguir o indivíduo que tem uma orientação sexual diferente da nossa? Por que nós temos que odiar quem vota no candidato diferente do nosso? Meus irmãos, cristãos sem Cristo.
Porque Jesus nos ensinou a amar até os inimigos. Amar o inimigo talvez não seja levá-lo para dentro de casa, mas é respeitar, dar direito de agir como ele entende, evitar que ele seja segregado. E muito cuidado, nós os espíritas. Quando vamos defender a nossa religião e nós sofremos o preconceito na pele, normalmente somos preconceituosos também. Alguém pergunta, você é espírita? Nós dizemos, eu sou. A pessoa responde, nossa, e nós vamos logo nos defendendo. Mas eu sou espírita, mas não daquele povo que acende vela, mata animaizinhos. Ah, você não mata animaizinhos? Eu te vi na churrascaria semana passada. Você não mata o animalzinho, mas come. Eles matam os animaizinhos e oferecem para a divindade. Você compra o animalzinho morto e come. Qual é a diferença? Naquela religião, que é uma religião ligada à natureza, aquilo tem um sentido sagrado. E eles não são menos por agirem daquela maneira. Os nossos irmãos umbandistas não são menos do que nós. E nós agimos com um preconceito crudelíssimo para com eles, sem perceber. E nós, os espíritas, que dizemos sofrer preconceito. O que é que Jesus diria aos umbandistas? Que Deus os abençoe. O que é que diria ao pessoal do candomblé? Continue fazendo o bem. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Os mansos herdarão a terra. Não são os violentos. Não é a pessoa que está querendo armas para se defender. Desculpe, eu tenho que falar, porque isso é cristianismo. Se eu quiser andar com armas para matar o meu irmão, eu tenho de mudar de religião. Bandido bom é bandido morto. Mude de religião. Jesus morreu entre 2 ladrões e prometeu o paraíso a um deles. Tem algo errado. Nós não podemos odiar mais o ódio do que amar o amor. Tem algo estranho acontecendo conosco. Que evangelho nós estamos lendo? Esquecemos a misericórdia do Senhor? Estamos cansados de fazer o bem e achamos que não mais vale a pena? Judas pensou assim. Judas pensou igualzinho, porque não entendeu a mensagem do evangelho. Desde pequenino, ele ouvia os profetas dizendo, Deus vai mandar o Salvador, Deus vai enviar. Quando chega o Salvador, e por que Judas pensava isso? Eles eram explorados pelo Império Romano, pagavam altos impostos, eram humilhados. Quando o Salvador vier, vai acabar com Roma. Vem Jesus, que transforma água em vinho, cura os doentes, ressuscita até mortos, mas não vai matar César. Judas disse, está demorando, eu vou ajudar. Se eu entregar Jesus nas mãos dos doutores da lei, quando ele se vir preso, ele fará obrigatoriamente, porque ele não vai querer morrer, ele fará com que os anjos dos céus venham, e aí ele vai acabar com o Império Romano. Foi isso que Judas pensou, ingênuo. Não entendeu nada do que Jesus ensinou, como muitos de nós, que julgamos que está demorando muito para a humanidade se organizar. Mas como é que ensinou Jesus? E porque a iniquidade, a injustiça abundará, a fé de muitos esfriará. Cristãos sem Cristo. Nós queremos matar quem pensa diferente da gente, nós queremos matar o bandido, esquecidos de que o bandido hoje é a criança de rua que nós não adotamos. Esquecidos de que a lei é de fraternidade, que o não matarás continua válido. E nós estamos invertendo os valores, porque de fato, nós estamos cansados de tanta violência, mas nenhum de nós está enganado, está no Evangelho. Pacificai, os justos herdarão a terra, só que não é no nosso tempo. Nós temos de construir. Que será que Chico Xavier pensaria das armas? Que será que Gandhi, o apóstolo da não violência que libertou a Índia inteirinha, sem levantar um gesto de violência contra o seu irmão, e ele nem era cristão? Cristãos sem Cristo. Os mansos herdarão a terra. Jesus deixou esse código ético para a humanidade. Ascende aos céus, e os primeiros anos do cristianismo foram terríveis. Foram terríveis. Retomando o que eu já disse, o plano espiritual deixou que Jesus fosse assassinado,
o plano espiritual deixou 300 anos de perseguição aos cristãos. O plano espiritual deixou 1000 anos de Idade Média. E a gente está achando que não vai fechar a casa espírita. Se nós não lutarmos pelo espiritismo, não nos organizarmos, não vivermos a doutrina pacificamente, muitos dos nossos núcleos fecharão. Sabem quantos centros fecharam no Brasil na pandemia? 1000. 1000 casas espíritas. Um companheiro advogado, Marco Aurélio, fez essa pesquisa. 1000 casas espíritas baixaram o CNPJ, sem contar as que fecharam, mas não baixaram. Baixar o CNPJ é fechar a empresa, porque do ponto de vista legal, a instituição espírita é uma empresa, paga determinados impostos. Nos próximos 20 anos, não vão surgir 1000 centros espíritas. Não vão surgir. E nós estamos observando o cristianismo marchando, mas as dificuldades de hoje foram as mesmas de ontem. 300 anos de perseguição, nós não suportamos isso. E perseguição, o que a gente pensa que era perseguição? Era guarda na rua? Era o Império Romano dizendo, ninguém saia, ninguém vá ser cristão. Eram os cristãos sendo mortos na arena. Eram os leões sendo devorados. Era a perna de um cristão, a perna direita de um cristão amarrada num cavalo, a perna esquerda em outro animal da mesma espécie, e os equinos eram colocados para trotar em direções opostas. Era o cristão amarrado no poste do martírio, e os soldados lançavam flechas incandescentes para traspassar os corpos dos cristãos, para que eles queimassem de dentro para fora. Eram os cristãos atados nos postes das praças públicas, enquanto os romanos faziam sexo ao ar livre, os cristãos tinham os corpos embebidos em resina inflamável, uma flecha incandescente era lançada e os cristãos tornavam-se tochas humanas vivas, enquanto os romanos faziam as bacanais em praça pública. Tudo isso os cristãos com Cristo sofreram para que hoje nós estivéssemos aqui, ouvindo uma mensagem e acompanhássemos a marcha do cristianismo e compreendêssemos desvios da fé. Se nós não entendermos o cristianismo e o espiritismo corretamente, vamos cometer os mesmos equívocos que alguns poderosos cometeram, usando a religião para dominar as massas, para dominar o povo. Depois dos 300 anos de perseguição, vem Constantino, o imperador. Começou a perceber, quanto mais cristão matava, mais cristão surgia. Constantino disse, a gente pode usar esse povo é tão obediente, e o Império Romano estava com crises terríveis, mas a tradição diz que Constantino estava lutando com Mexêncio, um outro candidato a imperador, ambos queriam o trono. E de repente Constantino diz ter visto nos céus uma visão, uma cruz de fogo, e embaixo da cruz de fogo, esta inscrição em latim: In hoc signo vinces. Com este sinal, tu vencerás. Constantino mandou que todos fizessem o sinal da cruz nos instrumentos bélicos, no elmo, na lança, no escudo, e Constantino vence Mexêncio. E ao vencer, ele suspende a perseguição aos cristãos. Em 380, Teodósio I faz do cristianismo a religião oficial de Roma. Muitos comemoraram, mas foi a pior tragédia que poderia acontecer. Porque Roma se apropria do cristianismo e começa a inserir desvios. Antes, qualquer cristão poderia fazer a oração, a leitura, os comentários. Agora, só quem fosse estabelecido pelo império. E os primeiros sacerdotes romanos, católicos, foram os sacerdotes etruscos, os que adoravam os deuses de pedra. A roupa do padre, preta e longa, era a mesma roupa que os sacerdotes usavam. As igrejas eram os templos dos deuses, das divindades, que eles só colocaram uma cruz em cima. Mas não entendiam nada de cristianismo e usaram o cristianismo para dominar. Vem o século IV, tomba o século V. No século VI, a Europa começa a ser evangelizada. No século VII surge o islamismo. No século XI, as cruzadas. Olha a loucura. Os europeus determinaram que, já que eles eram cristãos, a terra que Jesus nascera pertenceria a eles.
Então eles estabeleceram um exército e um movimento, as cruzadas, porque eles levavam as cruzes, para que esses soldados invadissem Jerusalém e tomassem Jerusalém para os europeus, Jerusalém que fica lá no Oriente Médio. A primeira cruzada, 1 milhão de mortos. E como é que eles convidavam? Era assim: Pedro, o eremita, um padre muito inflamado, saía pelas ruas conclamando o povo para se reunirem aquele grande exército. Então, se a mãe estava alimentando o bebê, ela saía com o bebê e tudo e se alinhava. Se o ferreiro estivesse, saía, abandonava. Se o padeiro deixava o pão, pegava a família e iam todos, como se Jerusalém ficasse a 2 dias de caminhada. Quando caminhavam 3, 4 dias e não tinham o que comer, eles invadiam as residências, as casas das cidades em que eles chegavam, destruíam, e aí começa a degenerar a violência, a maldade, e a doença, e a peste. 1 milhão de pessoas morreram e eles nem chegaram a Jerusalém. Nós fomos os primeiros terroristas, porque julgamos que tínhamos de roubar a terra que não nos pertencia. Século XI, as cruzadas. Foram cerca de 8 cruzadas, e eles não conseguiram tomar Jerusalém, porque os árabes, o pessoal do islamismo ficou firme. Depois vem o século XIII, Inquisição. A Inquisição. Sabiam que foi Gregório IX quem a estabeleceu? E não fez por mal, não. O Papa começou a perceber que os padres, Gregório IX era o Papa, começou a perceber que os padres estavam se desviando da boa conduta. Houve um período que Roma era o esgoto ao céu aberto. Havia prostíbulos para atender padres. Os papas tinham amantes que iam direto ao Vaticano. Justamente porque nessa época a questão religiosa não era um aspecto sagrado, era uma carreira política. Então o Papa não tinha o sentido que tem hoje. Era um representante de um exército, de um interesse. Os papas iam à guerra, matavam, pilhavam. É uma questão histórica do catolicismo que se apropriou do cristianismo. Então o Gregório IX, percebendo que os papas se desviaram, propôs uma conversa, inquirir, chamar esses padres e perguntar a eles por que se desviaram. Inquirir, daí vem o nome Inquisição. E pediu que os dominicanos, que era uma ordem de padres, assumissem essa tarefa. Só que os dominicanos, vejam o desvio da fé. Os dominicanos viram ali uma oportunidade de extorquir. Você me conta a sua confissão e eu então te ameaço. Metade dos seus bens, ou eu conto para todos os crimes que cometeste. E assim eles fizeram. E queimavam vivos todos aqueles que eram contrários ao regime. Muito cuidado com esse pessoal que fala da moral e dos bons costumes. Isso gerou Inquisição. Foi isso que pôs Hitler no poder. E a gente não percebeu. Que mania que a gente tem, meus irmãos. Será que tudo que é nosso é o melhor? Será que a gente não pode entender que as pessoas têm direito de viver como elas quiserem? Não, mas eu tenho que salvar o mundo. Não tem, não tem. Você tem que convidar. Quem quiser, venha. Mas eles estão fazendo o mundo perder. É como esse pessoal que proíbe os filhos de assistir televisão. Não é melhor educá-los, instruí-los e deixar que eles transitem, escolham seus próprios caminhos? Quanto mais proíbe, mais eles vão querer ver. São criaturas humanas, a curiosidade está em nós. Tenho muito medo que a gente tenha o espiritismo dogmático, em que a gente estabeleça o espiritismo é a melhor religião e comece a queimar quem pense diferente da gente. Comece a desejar matar quem não é espírita. Tudo errado. Jesus jamais fez isso. Então, com a Inquisição, foi um período terrível de mortes. Os médiuns todos foram queimados. Joana d'Arc, a Virgem d'Orléans, que venceu a Guerra dos 100 anos. Imaginem, uma jovenzinha que de repente teve a visita de Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel, que disseram a ela: vá até a minha igreja, disse São Miguel, atrás do altar há uma espada. Mande o padre cavar lá e use aquela espada em meu nome. O padre não quis, ela insistiu, cavaram e a espada estava lá. Você sabe o que é segurar uma espada medieval? Tem que ter muita força.
Por isso os cavaleiros eram homens hercúleos, e você segurava, mesmo o homem mais forte, segurava com dificuldade, com 2 mãos. E aquela menina em transe, aquela médium extraordinária, quando a Inglaterra invade a França, Joana d'Arc, guiada pelas suas vozes, se veste de homem. Ah, que interessante. Por que Deus não escolheu um homem? Porque Deus está dizendo assim, não tem nada a ver com a vida do outro. E foi uma mulher que venceu a Guerra dos 100 anos. Sabe o que aconteceria se a Inglaterra tivesse vencido a França? O espiritismo não surgiria. Desde o tempo de Joana d'Arc, a França foi se preparando para ser o berço da razão, para que os imortais pudessem levar a mensagem do infinito. Vem Joana d'Arc, a Virgem d'Orléans, e a Idade Média foi de grande sofrimento aos médiuns. Tomba o século XVI, surge o século XVII, e com ele a Revolução Científica. Vem o século XVIII, Revolução Francesa. Os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, e o cristianismo marcha. Vem o século XIX, e com ele Hippolyte Léon Denisard Rivail. A doutrina espírita na Terra, naquele memorável 18 de abril de 1857, era um sábado. Kardec lança o Livro dos Espíritos num sábado pela manhã, mas ele foi ao Palais Royal. Kardec não lançou o Livro dos Espíritos numa choupana. Kardec foi ao Palácio Real, que naquela época fora convertido em galerias, um ambiente nobre, digno. Eu estive lá por mais de uma vez, 2 vezes em verdade. A galeria número 13 era pequenina, mais ou menos esses 2 pisos, estreita, não muito longa. Kardec paga dos seus próprios recursos o aluguel da galeria número 13, na galeria d'Orléans, no corredor, na realidade é um corredor que tem esse nome, d'Orléans, em nome de uma das famílias reais do Império francês. E Kardec então, num sábado de luz, lança o Livro dos Espíritos, trazendo de volta o cristianismo primitivo, mostrando a espiritualidade para nós, os cuidados, os desvios que o cristianismo teve quando foi utilizado como instrumento de domínio, como máscara, traduzindo a mentira e a vaidade dos homens. E a proposta do espiritismo nos dias de hoje é pacificai. A proposta do espiritismo é trazer o cristianismo de volta. Cristianismo é resistência. Meus irmãos, um pedido. Nesses dias difíceis, que pai não brigue com o filho por conta do partido político. Nós estamos vendo as famílias se desintegrarem. Quem votar amanhã no candidato A, quem votar no candidato B, está tudo bem. Não vamos trazer o ódio para dentro das nossas instituições. Vejam como as igrejas evangélicas estão devastadas e divididas. Nós estamos protegidos, porque nos nossos estatutos reza que a casa espírita não deve ter política partidária. Por quê? Porque quem vota no candidato A e quem vota no candidato B tem de receber o mesmo passe, o mesmo acolhimento fraterno, o mesmo abraço, a mesma ternura. Condição política é íntima. Só que nós não podemos esquecer. Na casa espírita nós nos comportamos, mas nas redes sociais nós nos tornamos seres terríveis. E fala palavrão e acusa e amaldiçoa e deseja a morte. Cristãos sem Cristo. Que na noite de hoje, meus irmãos, oremos pelos nossos familiares. Dê direito do familiar X votar no candidato dele, está tudo bem. As urnas nos garantem isso. Vamos pensar na paz. Acredito que muitos espíritos obsessores estão aplaudindo o momento atual. Muitos espíritos obsessores estão aplaudindo o Brasil dividido, as famílias destruídas, o ódio imperando em toda parte. E nós, os espíritas, temos de amar mais o amor do que odiar o ódio. Do contrário, seremos cristãos sem Cristo. Não permitamos que utilizem da fé para dominar as massas.
Não esqueçamos que temos de ser representantes do Cristo, inclusive nas redes sociais. Apresente a sua opinião, mas ela não precisa atacar o outro. Na discussão, quando você vir que alguém está mais exaltado, cale-se. Os mansos herdarão a terra, não são os exaltados. O que é que está acontecendo neste momento? O que Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensinou. Estamos num período de transição. A vida está nos peneirando, está selecionando como cada um de nós se comporta. Lembram-se da parábola da rede que Jesus ensina? A rede é a morte. Você joga a rede no mar e ela pega todo tipo de peixe. A rede é a morte, os peixes somos nós. Quer dizer, a morte virá para todos. Os peixes bons foram aproveitados. Os peixes maus foram devolvidos. Que tipo de peixe seremos quando a grande rede chegar? O que semeamos na terra? Quando nós que cá estamos nesta casa abençoada nos encontrarmos com o mentor que a dirige, o que falaremos para ele? Que informação daremos do patrimônio que carregamos nas mãos da doutrina espírita? Quantos de nós pacificamos? Quantos de nós lutamos e pugnamos pela bondade e pela ética no comportamento? Porque se para viver o bem você tiver de agredir o outro, tem algo errado. Se você levar a religião para sua casa e a religião for motivo de discórdia, você não entendeu a religião. Você vai falar de espiritismo, os parentes vão começar a brigar, não fale de espiritismo nesse ambiente, você vai viver em silêncio. Você vai ser cortês, você vai ser educado, você vai ser terno, você vai ser manso, você será pacífico. Essa é a maior pregação, mas a gente quer obrigar o outro. E porque as coisas aqui estão desconcertadas, e porque a vida da gente não está indo bem, e porque a gente foi abandonado, e porque a gente está chorando, porque a gente está sofrendo, tudo vira tudo. E a gente aproveita o momento atual para despejar o amargor que há em nós, esquecendo que a gente tem que usar a religião para pacificar. Se eu não estou conseguindo aplicar o que eu conheço, eu preciso de ajuda. É só observar o seu entorno. Toda vez que você estiver gritando, toda vez, se você tiver de erguer o dedo em riste para falar da sua religião, tem algo errado. Você não entendeu. Pacificai. Em nome do Cristo, quantos desvios foram cometidos? E Allan Kardec trabalhou cerca de 14, 15 anos, levantando todos os dias às 5h30 da manhã, para organizar os ensinos dos Espíritos, para apresentar a doutrina espírita pré-claríssima, a fim de que ela cumprisse com o seu dever. Qual é o dever do Espiritismo? Transformar o ser humano. Mas há uma revolução que Kardec propôs. Ah, é? Uma revolução? Sim, uma revolução intelecto-moral. É essa revolução que o Espiritismo prega. Instruir o povo, para que as pessoas tenham conhecimento, imitando Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O conhecimento é o grande instrumento. Transmita conhecimento às pessoas. A revolução do pensamento, saber entender, saber compreender, e a moral, tornando-nos criaturas melhores. Quando não estudamos o Espiritismo, não temos dele o entendimento correto. E o pior, muitas vezes usamos o Espiritismo para defender ideias que não são próprias do Espiritismo. E é dessa maneira que a gente se sente em comunhão com o plano espiritual superior. A doutrina dos imortais objetiva transformar o homem. O homem transformado pelas suas atitudes transformará o mundo. Nessa marcha do cristianismo, a tocha agora está conosco. Nós somos os cristãos. Vamos ver como cada um de nós vai se comportar. Eu quero desejar a você e a sua família as bênçãos do infinito. Eu quero pedir que nós, os espíritas, jamais briguemos por questões políticas. Que nós, os espíritas, possamos nos abraçar naquilo que nos une. A prática do bem, o socorro aos necessitados, a manutenção das nossas casas espíritas, o carinho, o afeto, o respeito que nos caracteriza, a fim de que ergamos a bandeira de luz do Espiritismo, que quer agregar e não segregar. Nesta hora de luz, eu quero evocar Castro Alves, para com ele cantar e cantando repetir: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade,
sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que, terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que a produz. Vai deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtude, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra por vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirano e lutador. É Celine com sua arte, é o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem a luz semeia nas fainas do evolutir, terá as venturas que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente caminhai, o amor é luz que se alcança, tende fé, tende esperança para o infinito. Marchai para o infinito, com Jesus pacificando, marchemos. Muita paz a todos. Momento de reflexão. O nosso objetivo foi criarmos cursos, uma palestra por mês, no intuito de nós adquirirmos conhecimentos. Não se baseamos na leitura, mas temos curso para iniciantes e a palestra. E essa noite, nós somos os privilegiados. Nós tivemos uma aula, eu gostaria muito de agradecer e tomando a liberdade para convidar novamente a Casa de Gabriel Redentor, faz um convite, assim que você tiver disponibilidade, por favor, não esqueça de nós. Queria agradecer a todos por esse privilégio que nós tivemos nessa noite. E vamos encerrar uma prece de agradecimento a Deus, a Jesus, que nesse momento que nós tivemos amplas possibilidades de conhecer, de ter noção, de sabermos que a nossa conduta como espírita é muito fundamental para todos nós, esse conceito de amor com Jesus, pela nossa atitude, pelo nosso procedimento. Sempre é o amor. Que Jesus, que esse Mestre amado, nos ilumine a todos. Que assim seja.